vamos ler primeiro Efésios, capítulo 1, verso 7, depois nós vamos ler Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Tenho tido a dinâmica de orar, isto é, de ler o texto inteiro, porque eu sei que muitas pessoas elas não conseguem ler a Bíblia em casa. E, às vezes, aqui, no meio de culto, é o único dia, o único momento que ela abre a Bíblia e consegue ler um texto maior. Mas, para que a gente possa ganhar tempo, vou ler apenas esses 2 versículos, que eles servirão de caminho para nós entendermos o que acontece, o que está envolvido quando nós falamos da redenção pelo sangue de Jesus. O que significa isso? A redenção pelo sangue de Jesus. Então, eu leio Efésios, capítulo 1, verso 7, que diz: Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Hebreus, capítulo 9, verso 22, diz: De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem o derramamento de sangue não há perdão. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Nós estamos vivendo esse momento do Alto de Páscoa, nós estamos nos preparando para comemorar a Páscoa, e a Páscoa cristã, a Páscoa, ela é esse momento onde a gente precisa apreciar a obra de Cristo, porque a obra de Cristo na cruz, ela é uma obra completa. A obra de Cristo na cruz, ela é uma obra perfeita. A obra de Cristo na cruz, ela é uma obra suficiente para gerar vida. A Páscoa, desse sentido, ela precisa ser para nós um período de reflexão. A Páscoa precisa ser para nós um ambiente, um momento de arrependimento. Ela precisa ter consagração, ela precisa ter aprofundamento no nosso relacionamento com Deus. E quando nós fazemos essas coisas, quando nós prestamos atenção na Páscoa, sobre esse olhar, sobre essa ótica, uma coisa vai acontecer na nossa vida, que é o aprofundamento da nossa fé, o aprofundamento da obra redentora de Cristo na nossa vida. Então, na Páscoa, a família de Deus, a igreja, ela não é chamada apenas para contemplar o sacrifício, a dor, o sofrimento de Jesus, mas nós somos também convidados a compreender o significado teológico disso, o significado espiritual e eterno da Páscoa, isto é, da morte de Cristo. Porque o foco não é o mérito cristão, o foco não é o esforço religioso de compreensão em si mesmo, o foco é na suficiência absoluta do sangue de Jesus na nossa vida. Porque toda espiritualidade, toda disciplina espiritual, como oração, jejum, frequência de culto, dízimos e ofertas, ele perde o seu valor quando a gente desconecta essas coisas da cruz de Cristo. Toda a espiritualidade cristã, ela precisa nascer e ela é sustentada a partir da obra redentora de Jesus Cristo. Por isso, o aspecto muito importante a ser considerado nesse período da Páscoa é a redenção que nós temos a partir do sangue de Jesus. Você vai observar que ali, quando Jesus fez a ceia com os seus discípulos, ele disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Para quê? Diz o texto: para o perdão de pecados. E uma pergunta precisa ser respondida: o que é redenção? A redenção é esse ato soberano de Deus. Deus tem em si a sua soberania, onde Ele mesmo paga o preço necessário para poder libertar o homem da sua escravidão, para libertar o homem da escravidão do pecado. Por isso que, assim, não se trata apenas de um perdão jurídico. Você quebrou os 10 mandamentos lá de Levítico, né? Não é somente isso. É uma transformação profunda que acontece na vida de todas aquelas pessoas que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa condição da gente compreender a redenção que o sangue de Jesus traz na nossa vida, assim,
faz com que a nossa vida fique firmada, nossa fé fique firmada, e haja uma regeneração, uma reconstrução dentro de nós. Essa reconstrução, ela começa pelo pensamento, porque a gente pega o nosso pensamento e leva ele cativo ao pensamento de Cristo. Essa redenção também opera no nosso comportamento, ela vai ter reflexo nas nossas escolhas e, consequentemente, vai ter uma transformação profunda espiritual em nós. Quando nós falamos de redenção, a redenção ela envolve pelo menos 3 aspectos assim, do status que nós passamos a ter com Deus. Primeiro, a redenção diz respeito a um novo pacto. Por isso que Jesus fala aqui, olha assim, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Por que é um novo pacto? Porque desde Adão, você vai ali para o dilúvio, em Noé, Deus diz assim para Noé, a geração anterior a você é um povo corrupto, um povo com coração duro, mas agora a partir da sua família, eu vou começar uma nova família, eu vou começar uma nova humanidade. Acontece que essa nova humanidade, a partir de Noé, ela não consegue responder aos requisitos de Deus. Então, por isso, Deus envia o seu Filho. E ele, seu Filho, Jesus, faz um novo pacto conosco. Diz Hebreus 8, porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Acabou. Aquilo que Jesus diz, está consumado. Um outro aspecto do nosso status com Deus, na questão da redenção, é essa nova relação com Deus. O texto de Romanos 5 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé. Como é que a gente, então, acessa essa redenção? Como é que esse novo pacto começa a operar na nossa vida? A partir da nossa fé. É a fé no sangue de Jesus. Não é o esforço, não é o recurso, não é a sabedoria, não é o conhecimento. É a fé em Jesus Cristo. E o texto continua dizendo, pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Por meio do quê? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que nós obtivemos essa paz. João capítulo 1, verso 12 diz, contudo, os que receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, porque eles não nasceram da vontade do homem, mas eles nasceram da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus dar oportunidade para o homem, para que ele se tornasse filho de Deus, através da fé em Jesus, através do sangue derramado de Cristo para a redenção da nossa vida. O outro aspecto é essa nova condição espiritual que o homem passa a experimentar. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é, nova criatura é. Ele até diz, olha, esqueçam o passado, as coisas antigas passaram e eu estou fazendo coisas novas dentro de você. Essa transformação que a redenção passa a operar na nossa vida, é lindo demais quando a gente vê uma pessoa, ela se entrega a Jesus, a consciência dela muda, a forma dela conversar muda, a forma dela, os lugares que ela frequenta muda, o seu interior muda, sabe, as suas escolhas, os seus pensamentos. É fantástico essa regeneração, ou essa remissão que o Senhor faz na nossa vida, a partir de que nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Então, a redenção, ela vai produzindo na nossa vida essa regeneração, e essa regeneração, ela vai dando para a gente uma nova vida, é uma transformação interior, ela é de dentro para fora, ela é mental. Redimir significa resgatar, redimir significa restaurar, redimir significa reconciliar, redimir significa reintegrar a comunhão com Deus. E tudo isso foi conquistado por Jesus Cristo, é mérito dele na cruz, mediante o derramamento do seu sangue. Por isso, a morte de Jesus não foi um acidente histórico, como algumas pessoas tentam convencer a gente. E nem foi apenas um exemplo moral para ser seguido. É lógico que o exemplo moral de Jesus precisa ser seguido, mas existe algo muito mais profundo por detrás da entrega de Jesus, por detrás do sacrifício de Jesus, que nós precisamos compreender, que é o fator da redenção. Porque a redenção, ela é possível para a gente, porque Jesus entregou-se consciente, e de forma voluntária e de forma
substitutivo. Substitutivo. Palavra difícil de falar. Não fiz meu exercício hoje, antes de vir para cá. Isso ajuda a destravar a língua, né? Você aprendeu lá no... fala aí. Quando a gente lê Mateus 26, 28, Jesus dizendo: "Este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados." Essa palavra pecado, ela não está apenas em você, eu atravessei o sinal vermelho, é pecado, eu tomei bebida alcoólica, é pecado, eu fiz uma mentira, é pecado. Mentira é pecado, atravessar o sinal vermelho é penalidade de multa, 4 pontos na carteira, essas coisas todas. Deixa eu parar aqui. Mas o pecado, ele carrega em si essa escravidão, prisão. É esse sentido que a palavra pecado traz para nós. É esse que a gente precisa compreender. Porque às vezes a gente fala que pecado está dentro desse ambiente moral, que também está, mas a gente precisa ir além disso. Pecado é mais do que você infringir as leis morais. Pecado é esse lugar de escravidão, é esse lugar de prisão. E nós precisamos da remissão dos nossos pecados. O que é remissão? A pessoa começa a fazer um tratamento, né, de uma doença, e ela fala assim, o tratamento está funcionando, a enfermidade está tendo remissão, quer dizer, ela está diminuindo. Quando a gente chega para Jesus, a gente chega cheio de coisas ruins demais, mas aí a gente vai se aproximando, o sangue dele vai regenerando a gente, e a gente então vai trocando, a gente vai deixando de pecar, a gente vai deixando de fazer aquelas coisas que nós fazíamos antes, que ofendia a Deus, e naturalmente, não naturalmente, sim, naturalmente, por causa desse processo de sacrifício de Jesus, há o cancelamento real da culpa e da penalidade do pecado na nossa vida. Amigos, irmãos, a redenção, não é um tema periférico, não é um tema que a gente deve tratar assim de qualquer jeito. Eu fico falando essas coisas, eu estou olhando a carinha de vocês, assim, parece assim, nossa, o que o pastor está querendo falar com isso, né? Parece uns negocinhos tão estranhos, eu vim aqui para tratar de um outro negócio, eu queria aqui sair, mas você não entende que se a gente não conseguir compreender a redenção que Jesus produziu na nossa vida, nós não vamos conseguir viver as promessas, nós não vamos conseguir manter a nossa fé firme, porque a redenção, ela é o coração do Evangelho. A redenção é o coração da fé cristã. O resgate de Jesus Cristo não simboliza apenas o seu sofrimento físico ou o seu martírio injusto, mas é um resgate, irmãos, é uma substituição, uma libertação, é uma reconciliação, onde um sangue foi derramado para que um preço fosse pago, onde um sangue foi derramado para que houvesse uma libertação real, poderosa e profunda. Se você estudar a questão do sangue nos sacrifícios, na história da humanidade, os estudiosos acreditam que essa ideia de sacrifício com sangue, ela é muito mais antiga do que, propriamente, essa orientação ali em Israel. E, evidentemente, que a história, ela dá conta de que, por exemplo, os sumérios, que é conhecido como a primeira civilização, houveram civilizações antes, se você estudar um pouquinho sobre isso, não tem tempo de falar sobre isso, mas um pouquinho antes dos sumérios, existiam outras civilizações, mas somente a partir dos sumérios é que os sumérios conseguiram desenvolver a escrita, uma forma de se comunicar melhor, uma estrutura mais organizada de sociedade. Então, você vai encontrar essa questão do sangue, não como remissão, mas como para aplacar a ira de um Deus, como para abençoar a colheita. Você vai encontrar isso na civilização dos sumérios, dos babilônicos, dos egípcios, dos cananeus, dos gregos, dos romanos. Aqui, chamado na América Antiga, os maias, os astecas, os incas, essas civilizações estão localizadas ali na região dos Andes, que pega um pouco ali do Peru, Bolívia, Equador, parte do Chile, parte da Argentina. Existem comprovação de que haviam sacrifícios, derramamento de sangue, para acalmar a ira de um Deus. Então, na história da civilização, sempre houve isso, mas nunca houve como é apresentado a partir da vida de Jesus, que tem a ver com a remissão, perdão dos pecados.
Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente precisa fazer uma pergunta. A redenção, ela é essencial? Sim, a redenção é essencial. Porque sem redenção não há remissão de pecados, sem redenção não há uma nova aliança, sem redenção não há acesso à presença de Deus, sem redenção não há transformação do ser humano. A redenção, ela não exalta o esforço do homem. A redenção é a obra consumada de Cristo na cruz. Ela desmonta toda essa nossa autojustificação, justificação, essa autossuficiência. Ela desmonta todo esse argumento dentro de nós, porque, de fato, quando a gente consegue compreender a questão da redenção que Jesus produz na nossa vida, é assim que a gente consegue viver com gratidão, é assim que a gente consegue viver com santidade, é assim que a gente vai viver com comunhão com a sua igreja, é assim que a gente tem esperança para o futuro. Sem você compreender a importância da redenção na sua vida, poucas vezes você vai chegar diante de Deus com gratidão, você poucas vezes vai lutar por sua santidade, você não vai se esforçar para ter uma comunhão com o corpo de Cristo, e você sempre terá uma visão de futuro muito negativa, uma visão de futuro de muito caos. A redenção, ela se trata apenas disso. O sangue de Jesus, ele trata dos nossos pecados e as consequências profundas que o pecado traz sobre nós, como culpa. Pode ser que tenha alguém aqui hoje debaixo de uma culpa, que você não consegue orar, você não consegue falar com Deus, você não consegue conversar com ninguém a respeito disso, porque é a culpa do pecado. A culpa do pecado, ela pesa muito na nossa vida, ela faz com que a gente se afaste de Deus. Por isso a Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Outra coisa que o pecado produz é a condenação. Isso gera, assim, um tormento na nossa mente, isso gera um tormento no nosso coração. Romanos 8 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você não acreditar na redenção que traz o sangue de Jesus sobre a sua vida, você vai ficar preso a esses atormentadores da condenação. Outra coisa que o pecado produz é a separação de Deus. A Bíblia diz aqui em Isaías, a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. Outra coisa que o pecado produz é essa escravidão moral e espiritual. João diz que todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, tem algumas pessoas que, assim, elas têm pecados recorrentes na sua vida. Se você tem isso, significa dizer que você, nesse lugar, você é escravo do pecado. E o pecado, ela produz esse tipo de escravidão na nossa vida. Parece que a gente, pela nossa própria força, a gente não consegue se desvencilhar dele. Outra coisa que o pecado produz, evidentemente, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. Só a redenção é que vai fazer com que haja libertação na vida do homem. Libertação da maldição, libertação da condenação da lei, libertação da culpa diante de Deus, libertação do poder do pecado. De forma prática, como é que isso funciona na nossa vida? Até aqui, assim, parece um conjunto, uma peça teológica, mas de forma prática, como é que isso acontece na nossa vida? Vou ser bem sucinto aqui. Primeiro, na vida diária, a redenção pelo poder do sangue de Jesus, ela se manifesta de forma concreta. De que jeito? Primeiro, libertação das práticas pecaminosas recorrentes. A Bíblia diz, todo que vive pecando é escravo do pecado. O pecado escraviza. O pecado, ele não faz a gente se livrar. Nós precisamos ter essa libertação dos pecados recorrentes. A Bíblia diz lá em Romanos, uma vez que você aceita Jesus, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. É a graça sobre graça. E nós não podemos, de maneira nenhuma, irmãos, minimizar a questão do pecado, nem dar desculpas em relação a ele. Eu aprendi isso com meu pai, eu vejo o pastor fazendo, eu vejo aquilo outro, eu não tenho um testemunho, eu não tenho nenhum discípulo, alguém para discipular, eu leio a Bíblia e não entendo. Não dá para fazer isso. Nós não temos autodefesa, sabe? Não temos como nos autodefender. Cristo foi morto para nos justificar. Nosso passado está resolvido.
e o nosso futuro está garantido na eternidade. Outra coisa importante, a quebra dos ciclos destrutivos e escravidões morais. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é uma palavra que Jesus disse lá em Lucas, porque Ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. O sangue de Jesus derramado na cruz, uma vez que é aceito por mim e por você, pela fé, Ele tem o poder de quebrar os ciclos destrutivos na nossa vida. É só através do sangue de Jesus que encerra toda a maldição, que encerra todo esse ciclo destrutivo de escravidão moral, esse ciclo destrutivo que quebra a gente por dentro, que quebra a nossa linhagem, que quebra a nossa vida. A Bíblia diz em Gálatas, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Então, que você pode cooperar com isso. Como é que você pode fazer? Assim, procure ser um discípulo genuíno. Leia a palavra, estuda, frequente os cultos, compre livros, leia a sua Bíblia. O que mais você pode fazer? Deixe esse lugar de ser vítima. Eu não consigo me livrar desse pecado, eu não consigo mudar minha vida nisso. Deixe esse lugar de vítima, de ser vítima, porque tem o sangue de Jesus operando sobre a sua vida. É só você aplicar fé nesse sangue que pode te libertar. Outra coisa, peça perdão pelos seus pecados. Esses pecados, eles vão nos afastando de Deus, vão tirando a nossa fé do lugar, vão tirando a nossa vida do eixo. Compreenda a previsibilidade do diabo em atacar você em áreas que você não está tendo êxito. Por exemplo, você sabe que você é homem, você sabe que você não pode ver um rabo de saia. Ai, meu Deus do céu, não posso falar essas coisas, porque chega em casa, a Neise pega no meu pé. Você não pode ver uma mulher, desculpa, perdão, me perdoa. O diabo sabe que você tem uma deficiência, ele vai te tentar o tempo todo naquela deficiência. Ele sabe que você cai ali. O que ele vai fazer? Exatamente tentar você ali. E você pode fazer? Antevenha. Cria barreiras, cria proteção. Não saia sozinho, saia com a sua mulher, não frequente determinados lugares. Isso é uma proteção para você. Lembre-se que batalhas só são vencidas, algumas, só com jejum e oração. Então, jejue mais, ore mais, não baixe a sua guarda jamais. Eu de vez em quando, eu converso com algumas pessoas, eu falo assim, pastor, eu achei que eu já estava firme e tal, então eu fui. Não faça isso, não teste a sua fé, não teste até onde você consegue caminhar, porque você vai perder dessa forma. Você não está aqui para provocar nada, você não está aqui para testar nada, você está aqui para pedir, Senhor, misericórdia, guarda a minha vida, eu quero continuar tendo uma vida santa diante do Senhor. Você está aqui para isso, para depender de Deus, porque sem depender de Deus, você não vai conseguir vencer o seu pecado, a sua tentação. Tenha parceiros de oração, peça para alguém orar por você. Eu sei que hoje é muito difícil você encontrar alguém e falar assim, o meu pecado é esse, ora por mim. Porque aquilo que se torna hoje, aquilo que, assim, né? A gente está vivendo uma fase que até aquelas mensagens que a gente manda por WhatsApp, que é para visualização única, já conseguem reverter, né? Então, se você não tem muita confiança em alguém, mas pelo menos fala assim, olha, eu estou precisando que você ore por mim, não precisa revelar o motivo, mas apenas peça que ore. Assim, não há nada que a presença de Deus não possa transformar, né? Você pode quebrar esses ciclos, você pode vencer essas tendências destrutivas, você pode ser uma referência do poder de Deus aqui na terra. Creia nisso, você é capaz disso. Terceiro, restauração da consciência de identidade. Da mesma forma, considere-se morto para os pecados, mas vivos para Cristo, para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Essa liberdade que Cristo oferece para a gente, ela é uma liberdade interior. Por isso que diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diz aqui a palavra em João, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Se você acha que é um pecado muito grande, você acha que é muito difícil se aproximar do Senhor,
o Senhor está dizendo aqui que todo aquele que se aproxima dele, todo aquele que vai em direção a ele, de maneira nenhuma, ele vai expulsar da sua presença. Quarto, prática na vida diária, acesso à presença de Deus e segurança em Cristo Jesus. Diz a palavra que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é um único caminho. Jesus, significa que sem Jesus na sua vida, você nunca vai ter comunhão com Jesus, com Deus. E Jesus, ele é uma pessoa, e é ele que estabelece essa sua comunhão com Deus. Sem a pessoa de Jesus, nós não conseguimos nos aproximar. Por isso que as nossas orações, quando elas são feitas, nós a fazemos em nome de Jesus. Nós não fazemos em nome meu, seu, nós fazemos em nome de Jesus, porque Ele é o caminho. E é assim que você tem que crer. Caminhar com Cristo dessa forma, coloca a sua fé, a sua vida cristã em grande ação. A Bíblia diz aqui, temos plena confiança em entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Só vamos à presença por causa do sangue de Jesus. Quinto, transformação prática na vida diária. O ladrão vem senão a matar, roubar, destruir, mas diz Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, ou plenamente. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida por suas ovelhas. O que Jesus fez, o que Jesus produziu para a gente, vai gerar vida eterna, no presente e no futuro. É vida eterna, é vida agora e vida no futuro. Por isso que Paulo, ele orienta a gente a fazer essa declaração, como ele mesmo fez. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E em último lugar, esperança. Esperança segura da vida eterna. João diz assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O sangue de Jesus nos redime e nos conecta com a ressurreição futura. Olha, a Elisângela falou aqui ainda há pouco que, por um período, ela ficou até sem vir à igreja, porque tem coisas que a gente atravessa na nossa vida que a gente fica perguntando, onde é que está Deus? Né? Se a gente faz tudo certo, se a gente é independente, se a gente age por fé, se a gente age por confiança, onde é que está Deus nisso? E quando a gente, inclusive quando a gente tem uma palavra bem diretiva que Deus vai realizar na nossa vida, e aquilo não se concretiza da forma que a gente espera, ou ela não está se desenhando da forma que a gente espera, o resultado é esse mesmo. Mas para você, para mim e para nós, a nossa fé, ela precisa primeiro estar em convergência com essa realidade daquilo que nós estamos fazendo hoje, redenção. Quando a gente confia na redenção que nós temos em Jesus, as outras coisas ficam mais fáceis para a gente manter a fé. Quando a gente perde a fé na redenção pelo sangue de Jesus, a gente fica mais vulnerável. Você não é a primeira pessoa que eu ouvi essa semana. Eu já ouvi outra pessoa dizendo essa semana, eu fiquei sem vir à igreja, porque é como se eu estivesse brigando com Deus. Por que Deus está me permitindo passar isso? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou assim, eu sou boa, eu fiz assim, sabe? A gente está olhando para o lugar errado. Nós temos que começar com a nossa fé, olhando para a redenção que nós temos em Cristo Jesus. E a redenção, ela nos dá esperança segura da vida eterna. É por isso que a gente vê no passado aqueles homens e aquelas mulheres colocados ali no Coliseu, sendo devorados por animais, homens e mulheres sendo colocados dentro de tachos com óleo fervendo, e aquelas pessoas desciam ali, louvando a Deus, glorificando a Deus. Por quê? Porque eles estavam olhando para a esperança segura da vida eterna. Por isso que Paulo diz assim, morrer para mim é lucro. Sabe? Quando nós tiramos a nossa fé do futuro, da esperança eterna, tudo na nossa vida vai ruir. Em nome de Jesus, volte a sua fé para esse lugar. A redenção, a fé na esperança da vida eterna. Assim como todos morreram em Adão, em Cristo todos serão
vivificados. Essa esperança não é um otimismo humano, nem uma expectativa genuína. Ah, Senhor, isso aqui é a raiz da fé cristã. É a convicção forte de esperança que nós temos, ancorada na fidelidade de Deus, nas suas promessas. Não vai depender do que nós estamos vendo. Não vai nascer, essa esperança não nasce do cenário que nos é apresentado, mas na certeza fiel de que Deus vai cumprir a sua palavra na nossa vida. Essa esperança, ela sustenta o nosso coração. Essa esperança, ela faz com que a gente vive firme, mesmo no meio do sofrimento, da escassez, da perda, da dor, do engano. Essa aqui é a esperança que você tem que ter. Ela não nega a dor, mas ela impede que a dor tenha a palavra final na sua vida. Essa esperança, ela preserva a identidade sua em Cristo Jesus. Não é uma fé maluca. Eu ouvi a história de uma mulher, e eu termino por aqui. Ela sobreviveu, é uma judia, sobreviveu ao Holocausto. E ela viu seu esposo morrendo, viu seus filhos morrendo, seus parentes, seus amigos, os judeus morrendo. E ela viu tudo aquilo, aquele cenário de dor, de destruição, e ela começou a pensar consigo mesma. E ela colocou esse pensamento muito firme, dizendo assim, que o mal não teria a palavra final. E ela atravessou, ela venceu o Holocausto, sempre pensando nisso. O mal não terá a palavra final. O mal não terá a palavra final. Ela é uma esperança humana poderosa. Se essa mulher conseguiu vencer assim as atrocidades do Holocausto, se você pegar ela, você também vai conseguir vencer. Mas a esperança que Cristo concede, ela é maior do que essa. Ela é mais poderosa do que essa. Porque o sangue de Jesus, ele não apenas garante a redenção presente, mas ele também assegura a ressurreição futura que todos nós teremos em Cristo Jesus. Você pode colocar-se em pé? Nessa celebração da Páscoa, vamos alinhar o nosso coração a essa centralidade da redenção. Vamos caminhar esses dias que antecedem a Páscoa, pensando isso. Guarde isso. A redenção, ela é salvação e libertação. O sangue de Jesus, ele tem um efeito definitivo. A cruz não é símbolo de derrota. A cruz, ela é símbolo de vitória. O sangue não é um simbolismo frágil, fraco. Ele é um poder eterno. Celebrar a Páscoa é muito mais do que a gente viver ou se lembrar de um evento histórico que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Celebrar a Páscoa é alinhar o nosso coração à centralidade da redenção. Houve um sangue derramado. Houve uma libertação definitiva. Hoje todos nós vamos e podemos morar no céu, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado. E sem sangue não há perdão, não há remissão de pecado. Existe culpa na sua vida hoje? O sangue de Jesus te purifica. Existe condenação? Você está sendo martirizado? Tem atormentadores na sua alma? O sangue de Jesus te justifica. Existe uma escravidão espiritual? É o sangue de Jesus que vai te libertar. Não trate a cruz como um símbolo distante da sua vida. A cruz é o lugar da nossa história redimida em Cristo. Feche os seus olhos, por favor. Hoje nós precisamos alinhar o nosso coração dessa forma, sabe? Abra o seu coração para Deus, volte-se para Deus, receba pela fé que o sangue de Jesus já conquistou a eternidade para você, porque houve um sangue derramado, um sangue de um inocente. Jesus declarou essa libertação definitiva.
A cruz, ela não foi o fim da esperança. A cruz é o começo da redenção, da nossa redenção. Portanto, se você está carregando pesos insuportáveis, pesos invisíveis, que só você sabe, só a sua alma conhece, se você está carregando culpa que ninguém está vendo, mas você está sobrecarregado com ela, se você está com feridas profundas na sua alma, porque a sua fé tem vacilado e você não consegue entender por que se você está atravessando esse vale, por que você está nesse deserto, por que há tanto sofrimento, por que há tanta dor, por que há tanta incerteza, se você está carregando cadeias espirituais que parecem impossíveis de serem rompidas, escute isso com o seu coração: o sangue de Jesus ainda tem poder. Ele purifica a nossa consciência, Ele restaura a nossa comunhão com Deus, Ele abre um novo caminho com Deus. Considere esse convite nessa noite. Você precisa se reconciliar com Deus. Você percebeu que a sua fé, ela tomou um rumo que está muito frágil, você está muito vulnerável, e você precisa agora reatar o seu relacionamento com Deus, se reconciliar com Deus, através de Cristo Jesus. Faça esse movimento hoje. Deus deseja que você se aproxime dele como um filho. Se você não tem Jesus na sua vida, esse é o dia para você entregar sua vida para Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem outro jeito. Você já passou por vários lugares, você já foi em várias igrejas, você já frequentou várias religiões, mas hoje é o dia em que você tem esse convite diante de você, de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa experimentar essa libertação que vem da cruz, do sangue de Jesus. Não é de religião, não é de lugar, não é de pessoa, é do sangue de Jesus. Não permaneça onde você está, ferido, distante, angustiado, triste, sobrecarregado. Levante-se em fé. Venha diante do Senhor. Hoje aqui esse lugar é um altar, onde você pode dizer assim para Deus: eu reconecto minha vida contigo, Deus, através de compreender a redenção que há no sangue de Jesus. Eu volto para o caminho perfeito. Hoje é dia de você dizer para Deus: Deus, eu andei tão distante do Senhor, eu não queria me render a esse fato de que o Senhor é o Salvador da humanidade, mas hoje eu me entrego. A cruz não foi o fim da esperança, a cruz é o início da nossa redenção. Hoje eu quero orar por esses dois convites. Quero orar por pessoas que estão aqui se reconciliando com Deus. Eu quero orar por pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu poderia convidar você para um ato assim, de você sair do seu lugar, mas assim, cada um de nós sabemos a vida que nós temos com Deus. Eu quero que você faça isso de maneira assim, de forma bem particular, a sua intimidade com Deus. Todo mundo aqui está com a sua cabeça baixada, seus olhos fechados, ninguém está olhando para o lado, ninguém está observando o seu movimento. Eu peço para você, se você é alguém que nessa noite quer se reconciliar com Cristo, com Jesus, você ficou distante, sua fé ficou vacilante porque você não reconheceu a redenção que há no sangue de Jesus e você quer voltar para os caminhos de Deus, eu convido você a levantar rapidamente a sua mão e abaixar, para que eu possa orar para você. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há alguém aqui nessa noite que quer aceitar o convite e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Também levante a sua mão. Eu quero orar por você. Só faça um sinal. Só levante a sua mão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa hora nós nos colocamos diante de Ti, da Tua presença, com muito temor e grande reverência. Nós Te agradecemos porque a Tua graça, ela é infinita sobre a nossa vida. O Senhor providenciou o cordeiro, Senhor, como o Senhor fez com Abraão. O Senhor providenciou um cordeiro para nós, que tira o pecado do mundo. Obrigado pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz em nosso favor, por nosso amor. O sangue que purifica, o sangue que redime, o sangue que liberta, o sangue que restaura, o sangue que traz a nossa comunhão contigo. Pai, nós reconhecemos que o pecado traz culpa,
condenação, separação. Mas hoje nós declaramos que o sangue de Cristo é maior que o nosso pecado, e que o poder desse sangue alcança cada coração que está aqui, que toda culpa seja removida, que toda condenação seja quebrada, que toda cadeia espiritual seja desfeita agora em nome de Jesus. Senhor, purifica-nos, renova-nos, alinha-nos o nosso coração com a obra da cruz, que nunca percamos a consciência do preço que foi pago para a redenção da nossa vida. Ensina-nos a viver debaixo do poder do sangue de Jesus, com gratidão, com santidade, com esperança. Declaramos, ó Deus, que a cruz não foi derrota, a cruz foi vitória pelo sangue de Jesus, sangue do Cordeiro. Nós temos o perdão, a libertação da nossa vida. Recebe hoje a nossa adoração, recebe hoje a nossa entrega, recebe hoje a nossa consagração, pois oramos confiando no poder eterno do sangue de Jesus. Amém. Deus abençoe sua semana. Deus abençoe a sua vida. Enquanto você canta essa canção, nós vamos com os nossos pastores te desejar, dar um abraço e desejar uma boa semana para você. Deus te abençoe.